Fala turminha, começando mais um arrudeio e aqui ao meu lado já esta autoridade de gente, Dr. Carlos Alberto Samarques. Doutor, obrigado, muito querido. Muito bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, trazer um pouquinho de informações a respeito do tema que nós vamos discutir hoje, sobre anticoncepcionais, que é um tema sempre atual. É verdade, Dr. Carlos Alberto, que é uma pessoa muito especial na nossa família, porque ele, juntamente com a doutora Yara, sua esposa, fizeram o parto de Samuel, meu guri, e ficou aí marcado na nossa história, pessoa que a gente tem muito carinho, além de, sem demagogia nenhuma, ser uma pessoa muito competente, pessoa humana muito bacana. E se você está escutando por outra plataforma, que não seja o YouTube, por áudio ou por rádio, vai lá no nosso canal Arrudeio Sobre Rodas, que vai estar na descrição, doutor, algum contato profissional, né, doutor? Algumas informações adicionais para você conhecer um pouquinho essa pessoa rara, essa figura rara que está aqui. Mas, doutor, esse tema, métodos anticonceptivos, nunca sai de moda, né? É sempre atual. É sempre atual, né? Mas mesmo assim, Arnaldo César Coelho diz uma coisa no futebol que eu acho interessante. Ele diz que a regra é clara. E por mais que a regra seja clara nesse tema, às vezes a gente dá uns deslizezinhos, né? Mas, doutor, uma coisa que está chegando muito agora, está muito em moda agora, é o DIU. O DIU está sendo muito comentado, sendo muito usado. O que é, doutor, o DIU? O que significa DIU e para que ele serve? Qual é a função dele? O DIU, o próprio nome já diz, as letras iniciais de dispositivo intrauterino. Então, é um anticonceptivo que se usa dentro do útero, né? E que é necessário que seja colocado pelo médico. É claro que a própria paciente não insere o DIU, o médico coloca. Existem alguns tipos de DIU, mas os mais usados atualmente são os DIUs de cobre e de prata, que essas substâncias elas têm um efeito de impedir que o espermatozoide caminhe em direção ao óvulo, no caso de uma relação sexual, e com isso impede a gravidez. Além de eles funcionarem como um corpo estranho dentro do útero. E o DIU, que na verdade está sendo o mais usado ultimamente, é o DIU medicado. DIU medicado? Medicado, que é um DIU que tem uma substância, um hormônio, que é o levonorgestrel, que na verdade é uma progesterona, e que essa progesterona tem um efeito dentro do útero, sobre as trompas, sobre o muco cervical, que é produzido pelo colo do útero, e com isso funciona muito bem como um método contraceptivo e que tem uma eficácia similar aos anticonceptivos orais. Ele é muito usado ultimamente porque também ele tem uma vantagem sobre os demais DIUs. Em função de ele ser um DIU que tem esse hormônio, ele diminui muito o fluxo menstrual, principalmente naquelas mulheres que têm um fluxo menstrual mais abundante. Diminui. E às vezes, na grande parte, 50% das mulheres que faz uso desse método, esse DIU consegue deixá-las sem menstruar. Então isso é muitas vezes vantajoso, e eu vejo muitas mulheres que hoje dominam o mercado de trabalho em várias profissões, que elas acham vantajoso passarem meses e meses sem menstruar, o que não traz, na verdade, para elas nenhum contratempo, nenhuma dificuldade no dia que elas quiserem
engravidar, só retirar o DIU e elas voltarão a menstruar e estarão aptas a engravidar de novo. Tem algum efeito colateral, assim, doutor? Assim, por exemplo, pode ser que o DIU saia do lugar, a pessoa não aceite, o organismo não aceite, tem contraindicação, tem alguém para ter contraindicação isso? Em pacientes que têm alguma doença maligna, e principalmente nas doenças que têm algum componente hormonal, a gente evita e a contraindicação do uso desse método. Nesses casos pode usar aquele que não tem hormônio. Entendi. Pode usar o DIU de prata e o DIU de cobre. Mas os pacientes que colocam esse DIU, raramente ele se desloca, raramente ele é expelido, e a maioria também convive muito bem com o método. Eu tenho muito poucas pacientes que me pediram para retirar e que achavam que estavam engordando por conta do DIU, e na verdade a gente não consegue encontrar a associação entre Não tem, né? Não tem link. ganho de peso e a presença do DIU. Mas muitas vezes os pacientes acham que tem essa correlação e acabam tirando o DIU, imaginando que é por conta do DIU que estão ganhando peso.